E a grande questão, a grande pergunta que nós começamos a trabalhar naquela ocasião é: como posso saber se eu sou realmente ou genuinamente um convertido? Quais testes eu posso e devo passar para que eu possa ter uma certeza definitiva, uma certeza contundente de que Cristo fez uma obra em mim? Como nós ouvimos hoje pela manhã, de uma maneira muito oportuna, como saber de qual linhagem eu pertenço? A qual linhagem eu pertenço? A semente santa da mulher, da qual o grande descendente é Cristo, e todos aqueles que estão em Cristo são dessa descendência, ou da descendência da serpente, que, como vimos lá no exemplo de Caim e seus descendentes, são pessoas que não demonstravam nenhum tipo de amor genuíno por Deus, antes o desprezavam. Na primeira mensagem nós falamos que a primeira característica, o primeiro teste, é o reconhecimento de Jesus como a manifestação suprema de Deus entre os homens. Nós precisamos ter uma cristologia, uma doutrina de Cristo que seja enraizada nesse reconhecimento, colocando Cristo no seu devido lugar, reconhecendo Ele como Ele realmente é, não como um mero Salvador, não como um mero Mestre, não como um grande líder, mas como o Filho soberano de Deus, sendo o próprio Deus soberano, que se revela aos homens a tal ponto, de que quando as pessoas olhavam para Cristo, elas estavam olhando para o próprio Deus. Quando nós olhamos para Cristo nas Sagradas Escrituras, nós estamos olhando para o próprio Deus. Hoje, nós vamos então, com a graça de Deus, partirmos para o segundo teste. Não basta só reconhecer Cristo como a manifestação suprema de Deus entre os homens. O segundo teste é o teste visível, que é o teste da obediência. Observe que no versículo 1 ao versículo 4, João fala sobre o verbo da vida, como Cristo, como aquele que realmente é a manifestação de Deus. Ele diz até que as suas mãos tocaram, que os seus olhos viram, que eles estavam com Ele, com aquele que é o verbo da vida. Mas a partir do versículo 5 até o versículo 6 do capítulo 2, João vai mostrar então como que isso afetou a sua vida e deve afetar a nossa também. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 5 até o versículo 6 do capítulo 2. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Verso 6. Aquele que diz que permanece em Cristo deve andar
assim como ele andou. E nenhum padrão menor do que esse é aceito. Eu quero começar a nossa mensagem dessa noite chamando a atenção dos irmãos para a importância da obediência completa e restrita e incondicional que nós devemos ter em relação a Deus. Nenhuma justificativa, nenhum mas, nenhuma explicação, nenhuma tentativa de apresentar diante de Deus algumas razões pelas quais nós não vivemos o Evangelho serão suficientes para nos justificar diante daquele que é o Rei do Universo e o Senhor da vida. Então é importante nós entendermos que o teste da obediência irrestrita, incondicional, em todos os sentidos da nossa vida, elas não apenas demonstram o nosso caráter cristão, mas como elas demonstram também que nós somos transformados pelo Evangelho e que nós entendemos o Evangelho, por assim dizer. Grande parte do que nós vemos, que é chamado de religião, ela é apenas no sentido moral da palavra. O que nós presenciamos na maior parte dos casos é uma religiosidade baseada em ações que são aparentemente corretas, mas o que Jesus está dizendo, ou o que João está dizendo em relação a Cristo, é que essa obediência ela vai muito mais além do que eu professar a minha fé, do que eu dizer que sou um cristão. Ela está relacionada com as minhas convicções internas, com as formulações dos meus pensamentos. Ela está relacionada com todas as pressuposições que eu tenho dentro do meu coração, que me levam e me movem a agir da maneira como eu normalmente ajo. E quero que você veja que João começa dizendo assim no versículo 5: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há treva nem nele nenhuma. Nós temos aqui uma afirmação contundente. Quando João está apresentando para os seus leitores quem Cristo é, ou quando ele está falando nesse versículo da parte de Deus, ele afirma: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Todas as vezes que você acha que identificou um erro na palavra de Deus, todas as vezes que você acha que identificou um erro na maneira como Deus governa o universo, acredite, o erro não está nem no Evangelho e muito menos em Deus, que é o autor do Evangelho, mas o erro está na sua visão, que é totalmente torta e não consegue ver as coisas de Deus com clareza. Então, para que nós reafirmemos essa noite, Deus é luz e não há nele nenhum tipo de treva, nenhum tipo de contaminação. E quando Cristo ele colocou os seus pés sobre esse mundo, é importante que nós saibamos também que, embora ele tenha vivido entre pecadores, comido com os pecadores, convivido com os pecadores, pisando sobre o mundo contaminado pelo pecado, nele não havia e não há nenhum tipo de trevas, nenhum tipo de pecado, absolutamente nada. Depois que João começa com essa afirmação, ele vai trazer a primeira parte da questão da obediência, através de um contraste no versículo de número 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Em outras palavras, o que João está afirmando categoricamente é o seguinte: se nós afirmamos que somos cristãos, que conhecemos o Evangelho, que lemos a Bíblia inteira, talvez por algumas vezes, se o nosso discurso é um discurso moralmente correto, se as nossas palavras elas demonstram conhecimento da Bíblia, se nós conhecemos a história de Cristo, lemos literatura cristã, se frequentamos a igreja, se nós somos contribuintes e colaboradores com o reino de Deus, mas se mesmo assim as nossas ações, as nossas obras, elas forem compatíveis com as trevas, então nós não passamos a verdade de mentirosos. E a pior mentira que nós podemos contar é aquela que nós contamos para nós mesmos. Quando nós nos enganamos e achamos que estamos fazendo uma
coisa boa, verdadeira, mas quando nós somos enganados por nós mesmos. E a afirmação do versículo 6, a parte final, é: mentimos e não praticamos a verdade. Então o segundo teste é o teste da obediência. Até que ponto nós somos capazes de sermos obedientes a Deus? Até que ponto nós somos tomados pelo Evangelho a ponto de levar ele às consequências mais extremas, se necessário for? Nós falamos muito sobre esse negócio de cristão, uma vida radical, uma vida com Cristo, de viver o Evangelho, e de talvez testemunhar o Evangelho num país que é totalmente contra os cristãos. Achamos que talvez é um radicalismo muito grande e deveríamos fazer essas coisas, mas talvez a coisa mais radical que você fará essa semana é ler a palavra e viver o Evangelho lá no meio da empresa ou do ambiente que você trabalha e convive. Talvez a coisa mais radical que você poderá fazer essa semana é quando você estiver passando pelos canais da sua televisão e o seu coração carnal tentar você assistir uma coisa que você não deve, e você, movido pelo Espírito de Deus, se negar a cometer essa prática que será uma vergonha para você, para a sua família e principalmente para Cristo e o seu santo Evangelho. Talvez a coisa mais radical que você fará essa semana e demonstrar que você pratica e anda a verdade é pedir perdão para alguém a quem você tenha ofendido. É reconstruir um relacionamento que foi rompido. O que João está dizendo envolve todas as coisas. Se nós dissermos que temos comunhão com Cristo, não há nenhuma barreira que deva nos impedir de andar como Ele andou. Porque do contrário, se nós falamos que andamos com Cristo, mas não andamos como Ele andou, então nós não praticamos a verdade, e a verdade de Deus não está em nós. Eu quero que você observe, quero que você preste muita atenção, agora principalmente nos versículos 6, 8, 10 e o versículo 4 do capítulo 2, nessa sequência. Porque o que João vai dizer a partir de agora é que todos nós podemos escolher tratar os nossos pecados de três maneiras diferentes. E a primeira maneira que João vai tratar nesses versículos que eu mencionei nesse instante é quando nós tentamos encobrir os nossos pecados. Veja o que diz o versículo 6 primeiramente. O versículo 6, o 8 e o 10, eles seguem o mesmo padrão. Eles começam com uma afirmação. Versículo 6: se dissermos que mantemos comunhão. Versículo de número 8. A primeira parte: se dissermos que não temos pecado nenhum, também uma afirmação. E agora no versículo de número 10, passei aqui. Primeira parte: se dissermos que não temos cometido pecado. São três afirmações que elas começam com uma condicional. Em outras palavras, se nós dissemos, se nós afirmamos, se nós temos uma conduta determinada com as nossas palavras, então isso nos leva à segunda afirmação, que se nós dissermos que não temos comunhão e andarmos nas trevas, versículo 6, nós mentimos e não praticamos a verdade. E talvez esse seja o maior risco que uma pessoa pode cometer ou correr. Ela achar que é uma coisa, mas o seu coração estar totalmente tomado pelas trevas desse mundo. O mesmo acontece com o versículo 8. Se nós dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E qual é a conclusão? A verdade não está em nós. O versículo 10 é a mesma coisa. Se dissermos que temos cometido pecado, fazemos o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E finalmente no versículo 4 do capítulo 2, ele segue de uma certa maneira o mesmo raciocínio. Aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade.
E todas as vezes ele faz uma referência, direta ou indireta, com a verdade de Deus. Então, o segundo teste é o teste da verdade. E todos nós podemos fazer uma escolha. E a primeira escolha que ele está descrevendo nesse cenário é a tentativa de encobrir os seus pecados. Mas quanto mais nós os encobrimos, mais nós somos retratados como mentirosos, que não praticamos a verdade, que a sua palavra não está em nós, e consequentemente mentiroso, e nele não está a verdade de Deus. Então há muitos que mentem para si mesmos, mentem para os outros e mentem principalmente para Deus. Essa mensagem, ela visa a confrontar o que fala mais alto na nossa vida, a mentira ou a verdade. Aqueles que mentem para si mesmos, eles mentem com tanta contundência que acreditam nas suas próprias mentiras como se fossem verdades. Aqueles que mentem para os outros, querem que todos acreditem que são espirituais e que andam na luz. E aqueles que mentem para Deus, chegaram a um nível tão crítico da mentira, que são totalmente resistentes à aplicação da palavra de Deus na sua própria vida. E aí eu faço referência ao livro que nós apresentamos hoje pela manhã, chamado Quando os Homens São Grandes, ou as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. E eu gostaria de desafiar os irmãos que leiam esse livro, para que todo o nosso temor não esteja naquilo que as pessoas pensarão, nas opiniões que são construídas em relação a nós, mas de fato que nós tenhamos uma conduta de amor a Deus e guiado pela verdade de Deus. Uma frase sobre essa verdade diz que um dos grandes problemas da desonestidade é que ela não tem o controle, manter o controle de todas as mentiras e fingimentos. É um trabalho de tempo integral. Quando uma pessoa gasta todas as energias fingindo ser algo que ela não é, não lhe restam forças para viver, e a vida torna-se superficial e insípida. Quem finge não se priva apenas da realidade, mas também do crescimento. Sua verdadeira identidade é sufocada pela falsa. E aí nós poderíamos citar o exemplo de Davi, que por tanto tempo, por algum tempo, tentou encobrir os seus pecados, e à medida que ele encobriu os seus pecados, a sua saúde foi deteriorando, a sua alegria foi se esvaindo, a sua família foi se deteriorando, ele perdeu tudo praticamente, quase perdeu o reino, e muito trabalho foi necessário para que todas essas coisas fossem refeitas e reconstruídas. Então nessa noite eu gostaria que nós atentássemos para essa primeira atitude em relação aos nossos pecados. Nós podemos reconhecê-los e pedir o perdão para o Senhor, como veremos na próxima mensagem, mas nesse momento eu gostaria de advertir os irmãos, a todos nós, e exortá-los para que nós não tentemos encobrir os nossos pecados, porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós podemos nos enganar, podemos enganar a igreja, podemos enganar todos que estão ao nosso redor, mas nós não podemos enganar a Deus e nem a sua palavra. E não há um diagnóstico pior para uma pessoa de que ser chamada de mentirosa, que não pratica a verdade, no versículo 6, no versículo de número 8, como alguém que não tem a verdade de Deus, no versículo 10, alguém que a palavra de Deus não está nele, e finalmente alguém que é chamado no versículo 4 do capítulo 2 como sendo mentiroso, cuja verdade de Deus não está. Então o nosso desafio é para que nós possamos abrir o nosso coração na presença de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados nominalmente, reconstruir ou construir um relacionamento com Deus baseado na verdade. Eu estou falando em relação a Deus, mas poderíamos falar também em relação ao nosso próximo, tratar as pessoas com dignidade, com respeito, mas sempre lembrando que quando você lê a palavra de Deus, quando você abre a sua Bíblia lá na sua casa, não é você que está lendo a Bíblia, mas é ela que está lendo você. Todas as verdades que estão nesse livro e que fazem parte desse livro magnífico,
Elas não estão aqui para serem aprendidas e observadas apenas, mas elas devem servir como poderíamos dizer que elas devem servir como um óculos do mais alto grau, que faz uma leitura perfeita e íntima daquilo que nós somos. E à medida que nós lemos as verdades do Evangelho, elas devem transformar o nosso coração. E não há nenhuma verdade que esteja nesse Evangelho que deva ter uma barreira para que nós não a cumpramos. Porque no final das contas, como falamos na primeira parte, Deus é luz e Ele não há treva nenhuma. E aquele que diz que tem comunhão com o Senhor tem que andar assim como Ele andou. No próximo domingo, se Deus nos permitir, nós vamos continuar nesse mesmo trecho e falaremos sobre a segunda atitude que nós podemos ter em relação aos nossos pecados. Mas por hoje, que nós pensemos e repitamos, para o nosso bem, para o bem da nossa alma, da nossa família, e para que tenhamos a esperança, na verdade de Deus, de desfrutarmos de uma eternidade plena na sua presença. Pensando nisso que ouvimos, convido os irmãos, os jovens da nossa igreja, que venham até a frente. Eles apresentarão um cântico, louvando assim o nome do Senhor. E logo após esse cântico, nós passaremos para a cerimônia de ordenação dos oficiais da nossa igreja.
nós tivemos aqui na nossa igreja a eleição dos presbíteros e dos diáconos da nossa igreja. E naquela ocasião, se não me engano, no mês de outubro, então nós tivemos a eleição do nosso irmão Heber de Moraes e também Isaú Steffen Neto como diácono.